Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no Direito do Trabalho, o TST mudou sua tese e estendeu a estabilidade da gestante ao trabalho temporário. E no processo penal, a troca de defesa de Fabiano Zettel no STF destaca o sigilo do foro íntimo. No direito administrativo, a prescrição livrou um policial da PRF de punição funcional em caso de 2011. E no penal econômico, a Operação Falax bloqueou 47 milhões de reais por fraudes bancárias contra a Caixa. E não esquece que hoje tem sorteio da Editora Foco por aqui. Então bora que tem muita coisa pra gente falar hoje. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito do trabalho. O TST mudou seu entendimento e passou a admitir a estabilidade provisória de gestante também em contratos de trabalho temporário. A decisão supera uma tese de 2019, que afasta essa garantia para vínculos da Lei 6.019. Agora, mesmo em substituições transitórias ou acréscimos de serviço, a trabalhadora grávida tem direito à proteção contra a dispensa sem justa causa. A virada jurisprudencial alinha o TST ao Supremo Tribunal Federal, que já havia fixado que a estabilidade depende apenas da gravidez ser anterior à demissão. Juridicamente, a proteção à maternidade e ao nascituro, prevista na Constituição, prevalece sobre a natureza do contrato, independentemente do regime jurídico aplicado ou do conhecimento prévio do empregador. Mas é importante não confundir. O TST já garantia esse direito no contrato de experiência, mas o trabalho temporário ainda era uma exceção. Com a superação do tema 2, a Corte ainda vai definir a modulação dos efeitos, ou seja, a partir de quando e para quais casos essa nova regra será aplicada retroativamente, o que traz um alerta para o passivo trabalhista das empresas. A revisão deve aumentar os pedidos de reintegração ou indenizações substitutivas. Para as empresas de trabalho temporário e tomadoras de serviço, a cautela nos desligamentos precisa ser redobrada, já que a mudança altera drasticamente a gestão de riscos em contratações de curto prazo em todo o país. Você que é concurseiro ou está de olho na carreira pública, já parou para considerar a área das procuradorias? O Felipe Cavalcante, cofundador da Lolere, bateu um papo exclusivo com 3 procuradores para tirar todas as dúvidas sobre a carreira. Eles falaram sobre tudo: salários que ultrapassam os R$30 mil, a rotina pesada de estudos e o principal, como funciona a função de um procurador na prática. Se você ainda está em dúvida sobre qual cargo seguir, esse vídeo é o guia que faltava. É conteúdo de alto nível para quem quer entender os bastidores e a preparação real para o cargo. Você confere essa conversa completa lá no nosso canal do YouTube. O link direto tá aqui na descrição. Não perde tempo e vai lá conferir. E vamos voltar com o processo penal. A defesa de Fabiano Zettel, investigado no caso Banco Master, foi alterada no STF nesta quarta-feira. Os antigos advogados deixaram o caso alegando foro íntimo e transferiram os poderes para o criminalista Celso Vilardi. A mudança ocorre no momento em que Daniel Vorcaro, figura central do processo, iniciou tratativas para uma possível colaboração premiada. O foro íntimo é uma prerrogativa do Código de Ética da OAB que permite que o advogado renuncie sem expor publicamente os motivos reais da saída, preservando a relação de confiança. Pelas regras, o profissional deve manter a representação por 10 dias após a notificação, a menos que o substituto assuma antes, como foi o caso. No plano processual, a troca da banca sugere uma reorganização estratégica. Existe a perspectiva de que Zettel seja incluído nas negociações de delação que já envolvem Vorcaro, mas isso ainda não é um acordo formal. A colaboração premiada depende de utilidade, interesse público e de um rigoroso controle judicial para ser validada no processo. O efeito imediato é apenas a substituição da defesa técnica no Supremo. Consequências maiores, como novos depoimentos ou benefícios penais, dependem de etapas futuras de validação. O episódio reforça a autonomia da advocacia e a diferença entre o movimento estratégico da defesa e um fato processual já consolidado na investigação. E vamos com o direito administrativo. O Ministério da Justiça arquivou o processo disciplinar contra um policial rodoviário federal investigado na Operação Pisca-Alerta de 2011. Suspeito de crimes como corrupção e formação de quadrilha, o servidor não poderá mais ser punido na esfera administrativa porque o governo concluiu que o prazo legal para aplicação de sanções funcionais já foi ultrapassado. O ponto central aqui é a prescrição que limita o tempo que o Estado tem para punir. No regime do servidor
servidores federais, infrações graves prescrevem em 5 anos. Esse prazo começa quando a autoridade toma conhecimento do fato, é interrompido pela abertura do processo, mas volta a correr após 140 dias. Basicamente, a administração não pode estender uma investigação indefinidamente. É fundamental separar as esferas de responsabilidade. O arquivamento administrativo por falta de prazo não significa uma absolvição criminal ou que os fatos não existiram. Significa apenas que o Estado perdeu o direito de demitir ou suspender o agente no âmbito do seu vínculo com o serviço público, mesmo que as condutas apuradas sejam consideradas graves. Na prática, a decisão reacende o debate sobre a eficiência das corregedorias. Quando a prescrição acontece, o interesse público é prejudicado pela demora excessiva da própria máquina estatal. Esse episódio serve de alerta para a gestão correcional em casos complexos, reforçando que a segurança jurídica exige que os processos tenham uma duração razoável e respeitem rigorosamente a moldura do tempo. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou do sorteio da Doutrina Curso de Processo Civil Completo, volume 3, edição de 2026, realizada aqui pela editora Foco. Lembrando que todos têm 30% de desconto com o cupom LOLERER30. E a vencedora foi a Thaís Rodrigues. Parabéns, Thaís. É só deixar o seu arroba aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. E se você ainda não foi sorteado, na semana que vem a editora Foco volta aqui com mais sorteios para vocês. E no direito penal, a Justiça Federal de São Paulo autorizou a quebra de sigilo e o bloqueio de 47 milhões de reais na Operação Falax, deflagrada nesta quarta-feira. A Polícia Federal investiga fraudes contra a Caixa e outros bancos que podem superar os 500 milhões de reais. A ofensiva incluiu 21 prisões preventivas e buscas contra executivos do grupo Fictor, sob suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. O foco aqui está na natureza excepcional dessas medidas. O sigilo bancário é a regra e sua quebra exige decisão judicial fundamentada para rastrear fluxos ilícitos. Já o bloqueio e o sequestro de bens, previstos no Código de Processo Penal, servem para impedir que o patrimônio ligado ao crime desapareça. A Justiça alcançou imóveis, veículos e contas para garantir a futura reparação dos danos e descapitalizar a organização. É importante destacar que essas medidas assecuratórias dependem de indícios veementes de origem ilícita. Elas não representam uma antecipação de culpa, mas um instrumento para preservar provas e ativos enquanto a apuração avança. A defesa dos investigados já manifestou que prestará esclarecimentos assim que tiver acesso integral ao conteúdo do inquérito que corre sob sigilo. Esse caso ilustra o rigor no processo penal econômico, no combate à gestão fraudulenta e à corrupção. O material colhido agora será fundamental para sustentar eventuais denúncias futuras. Por ora, as restrições patrimoniais limitam transferências e movimentações, evidenciando a tensão constante entre a eficiência das investigações e a proteção dos direitos fundamentais dos investigados. E agora a gente vai para o Express do dia. O governo federal anunciou medidas administrativas para plataformas digitais com exigência de transparência na composição de preços, criação de pontos de apoio e comitê interministerial. A portaria tende a vigorar em 30 dias após a adequação das empresas. A terceira turma do TRT2 entendeu que após a falência, a execução contra sócios e ex-sócios deve tramitar no juízo falimentar, com exclusão deles do polo passivo trabalhista, à luz da Lei 14.112 de 2020. A nova disciplina pode suscitar debate constitucional ao restringir o voto de presos provisórios e o auxílio reclusão de familiares, em contexto que indica possível tensão com a presunção de inocência e a intranscendência da pena. E agora a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Ana Laura, Fabrício, Verônica, Kennedy, Bela, Brenda, Lucas, Shirley Gomes, Dali Viegas, Ellen, Luiz, Diogo, Gabriel Dias, Alana, Gisele Freitas, Caroline do Carmo e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. Lembrando que no episódio de amanhã a gente tem mais um kit LOLERER para quem mais comentou ao longo da semana, valendo desde o episódio de sexta-feira passado. Então, não deixe de comentar bastante no episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lerer. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.